Cá estamos de novo com mais um Sintonia. Todos são especiais, porém nesse eu vou querer ressaltar um detalhe, aliás mais de um detalhe. Por conta desse assunto que eu trago hoje, eu responsabilizo a minha mudança de vida, mudança de crenças, mudança de paradigmas, porque há mais de 20 anos eu tive contato com este assunto. Para quem ainda não conhece, vocês terão hoje a oportunidade de conhecer o que é a programação neurolinguística. Eu tenho aqui comigo Gilberto Cury, presidente da Sociedade Brasileira de Programação Neurolinguística, que vai dar o seu boa tarde aos nossos internautas. Por favor, Gilberto. Boa tarde, Beth. Boa tarde aos internautas. Em primeiro lugar, que bom que eu consegui vir, porque eu estou quase sem voz, mas já melhorei muito de ontem para hoje. Mas fiz todo o esforço para poder estar aqui com vocês e contar um pouco sobre programação neurolinguística. E ele viria hoje nem se fosse uma maca, porque o rapaz é difícil, a gente já agendou umas 2, 3 vezes e alguma coisa acontece e ele acaba não podendo. Hoje ele falou, estou rouco, então quer desmarcar? Não. Todos entenderão, vai ficar no universo essa sua voz rouca e hoje eu vou ter oportunidade de falar quem é Gilberto Cury. Tem muita coisa para falar, não se importa que eu fale só algumas, né? Ele é o responsável por trazer para o Brasil a programação neurolinguística e fundar a sociedade. Ele foi sócio por muitos anos do Richard Bandler e John Grinder, os fundadores dessa técnica revolucionária. Falei certo? Tá certo? Falei, tá certinho, né? Além disso, ele é administrador de empresas formado pela GV, ele faz palestras, ele dá consultoria em empresas. Se você quer melhorar o desempenho de seus colaboradores, experimenta fazer um workshop com esse jovem que está aqui. As coisas mudam. E eu sou o exemplo vivo disso. Já já vocês vão saber como. Gilberto, fala para mim. Muita gente, quando você fala PNL, não tem a menor ideia que seja isso. O que vem a ser programação neurolinguística? Isso. Bom, a definição técnica de programação neurolinguística é o estudo da estrutura da experiência subjetiva do ser humano. Em português, Traduzindo, quer dizer, como é que a gente funciona aqui dentro? Desculpa. Como é que a gente funciona? Como é que eu faço para me motivar, para me desmotivar, para ficar alegre, para ficar triste, para querer, para não querer? O que que faz eu ficar mais à vontade? O que que faz eu ficar mais preso? Como é que o ser humano funciona? Na realidade, eu estudo como o ser humano funciona e como funcionar mais e melhor. Outro jeito de definir é como ser mais feliz na vida. Outro jeito de definir é manual do proprietário. Quando você compra um automóvel, um som, vem sempre um manual do proprietário, né? sim. Quando a gente nasce, ninguém dá um manual do proprietário, nem para nós, nem para os nossos pais. A programação neurolinguística vai te ajudar a escrever o manual da sua vida, de como você funciona e como melhorar o que você acha que não está funcionando bem. Antes que você diga mais sobre a programação, como é que você teve acesso há algum tempo atrás? Já passam-se 20 anos ou mais? Mais? 33 anos. 33 anos que você teve contato com a programação? Sim. Como que ela surgiu na sua vida? Porque no Brasil ela demorou para chegar, né? Olha, a história é um pouco longa, eu vou resumir a história. Quando eu tinha 21 anos, eu sofri um acidente e quase morri. Naquele instante, como as experiências de quase morte mudam a vida das pessoas, eu decidi que minha qualidade de vida interna não era muito boa. Aos 21 você já achou? Aos 21 já achei isso, minha vida não estava boa. Sim. Eu queria melhorar. E comecei a fazer todos os cursos que apareciam, que podiam me ajudar a melhorar a minha qualidade de vida. Aos 28 apareceu uma pessoa dizendo, tem uma amiga que vai dar um curso de programação neurolinguística. Eu falei, com esse nome eu não vou, né? Isso é coisa de maluco. Isso foi em 1900... Esse programa, né? Isso foi em 1980. Tá. Mas aí eu estava meio sobrando, fim de semana, liguei para... Tem vaga? Tem. Tinha 6 pessoas no curso. Eu fui fazer o curso. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Era um curso sábado e domingo, sexta-noite, sábado e domingo. Eu fui fazer, fiquei maluco. Falei, isso resume tudo que eu já estudei, é a estrutura de tudo que eu já estudei. Quero mais. Aí passou um tempo, eu fui fazer um curso de formação nos Estados Unidos, que era de 30 dias corridos. Nessa época, eu era gerente industrial de uma empresa
Imagina sair 30 dias assim de repente. Não dava, mas eu acabei dando um jeito, fui. E quando eu voltei, cheguei na empresa e falei, turma, fim de semana eu vou dar para vocês curso de programação neurolinguística. Assim? Já podia? Assim, mas é um curso introdutório e tal. Ah. Eles olharam para mim e eles não achavam que eu tinha ficado louco. Eles tinham certeza que eu tinha ficado louco. Mas fizeram o curso, gostaram. Aí existia a American Society of Neurolinguistic Programming. Eu falei, vou fundar a Sociedade Brasileira de Programação Neurolinguística. E assim eu fiz, em 1981. E comecei a dar cursos como hobby. Você sozinho? Eu sozinho, comecei a dar curso. Juntava pessoas, divulgava um pouco, comecei a dar sempre um introdutório e tal. E a coisa começou a crescer, até que eu parei tudo que eu fazia de outras formas. Saiu do corporativo? E vim trabalhar. Saí de ser proprietário de um corporativo, ser sócio do corporativo. Estou agora na fase de treinamento corporativo. A gente treina todas as grandes empresas do país. Na Petrobras estamos treinando 10 mil pessoas agora. Que bacana. Já nos últimos 4 anos, nós que treinamos todas as competências corporativas deles. Sim. Treinamos grandes empresas como Freeport, BR Foods, treinamos Usina São Martinho, enfim, grandes empresas mandam ou nos contratam para ir lá dar um curso de alguma competência, para ajudar as pessoas a desenvolver uma competência, ou eles vêm para os nossos cursos de formação, por exemplo, os cursos que você fez. Eu sou assim uma cria, né? Porque eu conheci a neurolinguística em 94, eu acho. Foi por aí, né? Não, antes. E de lá para cá, eu tenho um comportamento assim. Quando eu aprendo algo que me faz bem, eu não aprendo e ponho de lado. Eu aprendo e usufruo, partilho, faço valer. Tá certo ou não? Você manda um monte de gente para os nossos cursos. Mando muita gente para o curso do Gilberto porque eu realmente acredito. E a neurolinguística, pelo que você está falando, já mudou a tua vida. E isso aos 28 anos, né? Minha vida mudou completamente. 30 anos. Por isso eu comecei a querer multiplicar isso. E ela também mudou a minha. Portanto, quem tem uma vontade de que algo se transforme, porque tem aquela história, né? Se você tem o mesmo comportamento, obtendo sempre a mesma resposta, experimenta fazer diferente para você ver como a resposta modifica. E esta frase, muito usada na programação neurolinguística, ela é de Einstein, né? Que eu fui também pesquisar. Gilberto, conta um pouquinho da história da programação neurolinguística. Como é que esta técnica surgiu? Começou no fim dos anos 70, na Universidade da Califórnia. 70? No fim dos anos 70. Ela é velha, então? É velha. Em termos de ciência, é uma criança. Mas é velha, tem quase 40 anos, um pouco menos, com um professor de linguística, pegada em linguística, o John Grinder, e um de sistemas, o Richard Bandler, que foram, entre aspas, desafiados por um tutor, que foi o filósofo Gregory Bateson, que pediu a eles que provassem e demonstrassem que um bom terapeuta seria um bom terapeuta em qualquer linha que ele utilizasse. Então eles pegaram os papas de 3 ou 4 linhas terapêuticas e foram estudá-los para ver o que é que eles faziam em comum. Tipo assim, freudiano, junguiano, todos esses. Tipo hipnose, tipo terapia familiar, tipo várias, né? E descobriram como é que eles faziam com 3 ou 4 perguntas para chegar no X da questão. Não era resolver, era identificar. Apareceu então o metamodelo de linguagem que você conhece, que é a linguagem para a solução de problemas, né? É muito usado em vendas, é muito usado em gerenciamento, é muito usado em diagnóstico de problemas pessoais ou empresariais. Eles continuaram a pesquisa e descobriram por que é que os clientes daqueles terapeutas confiavam neles tão rapidamente. E descobriram que muitas pessoas faziam a mesma coisa, né? Descobriram o rapport, como gerar empatia, como fazer com que a comunicação entre as pessoas flua melhor, né? Facilita a negociação, facilita divergências, gera um clima muito mais amigável. Nas empresas, melhora o espírito de equipe, melhora a colaboração, melhora todo o clima da empresa. Você citou rapport. Pode ser que algum internauta não saiba o que é isso, você poderia dizer o que então, rapport o termo vem do francês, que significa bom nível de comunicação. Mas é isso, é como gerar empatia, é como gerar uma comunicação mais gostosa. Assim, já aconteceu de você
ir a uma festa, por exemplo, conhecer uma pessoa, está conversando com ela 3 minutos e parece que faz 3 horas. Você não aguenta mais? E o contrário, né? Você conhece uma pessoa, está conversando há 3 horas com ela e parece que faz 3 minutos. Qual a diferença entre um caso e outro? A diferença é rapport. O que aconteceu? Existe técnica para isso, existe uma explicação técnica que identifica as diferenças entre a boa comunicação e geração de rapport e a má comunicação e geração de conflito. Muitas pessoas confundem divergência com conflito. Divergência não é conflito. Divergência mais má comunicação dá conflito. Divergência mais boa comunicação dá crescimento. Nas empresas isso é fundamental. E é isso que você desenvolve no seu Isso é uma das coisas que a gente ensina. Eu me lembro que uma das frases que eu ouvia muito, assim, que não é o que o outro ouve que é a comunicação, é como eu falo. Lembra disso? Fala um pouquinho disso aí. Não é o que você diz que é o problema, é o como você diz. Eu costumo fazer brincadeiras, você pode mandar alguém para o inferno. Se mandar com jeitinho, a pessoa vai. Olha, essa foi boa, hein? Muito bom. Então, desde então, essa dupla montou, deu esse nome, porque percebeu que era uma reprogramação. Tecnicamente, o nome é perfeito. Mercadologicamente, aquilo não é muito bom. É muito longo, né? Porque programação, porque o ser humano funciona por programas. Por exemplo, você toma banho, não toma banho em casa? De vez em quando, pelo menos. Sim. Mas posso dizer que a maior parte das vezes, você começa a se esfregar pelo mesmo lugar? Porque é um programa, tomar banho é um programa. Você tem uma rotina matutina, por exemplo. De manhã você tem uma sequência no jeito que você faz as coisas. Na maior parte dos dias você faz daquele jeito, né? Abrir porta é um programa, você vai lá e abre a porta. Você não para pensar. Então são programas que facilitam a nossa vida. Agora tem alguns programas que são criados em alguns momentos onde eles são úteis. Passa o tempo, muda o contexto, muda as circunstâncias, aquele programa passa a te atrapalhar, mas ele continua em operação. Rotina é bom, rotina não é ruim. Ter que seguir uma determinada rotina, ter que se ater a ela, ficar preso a ela, é que é ruim. E quebrar a rotina também é um estímulo para o cérebro, não é? Também é um estímulo para a criatividade, sim. Pensar de maneiras diferentes, ser mais flexível, né? De novo, ter rotina é bom. Fazer diferente da rotina também é bom. É bom. Né? Estimula, faz a gente pensar melhor, sai da caixinha, funciona fora da caixinha. Gilberto, de que técnicas que a neurolinguística se utiliza para chegar a um determinado resultado desejado? Bom, interessante. Esse é um curso, né? Mas assim, o primeiro pressuposto que a neurolinguística usa é que o ser humano não vive no território que o cerca, mas sim numa representação que a gente faz na cabeça do mundo que me cerca. Por exemplo, você que está nos vendo e ouvindo, supondo que esteja achando interessante o que nós estamos falando, que tenha rapport. E que tenha rapport, e que você não está achando interessante o que nós estamos falando. Você está achando interessante a representação que você faz na sua cabeça do que nós estamos falando. Porque o ser humano não vive no mundo que o cerca. Eu recebo informações do mundo que me cerca através dos sentidos. Visão, audição, tato, olfato, paladar, enfim. Né? E monto uma representação. É com base nessa representação que eu ajo. Né? Agora, você e muitas outras pessoas estão recebendo essa mesma informação ao mesmo tempo. Né? Mas a sua interpretação é diferente das outras pessoas que estão ouvindo. Por quê? Porque existem diversas variáveis que influem na maneira como você processa essa informação recebida. Então, a gente recebe informação, processa essa informação e, com base nesse processamento, montamos um mapa ou uma representação do que está acontecendo aqui fora e agimos com base nessa representação. E filtra se vai me servir ou se não vai servir o que você está falando, né? Tudo isso, se eu gosto, se não gosto, se é bom, se não é, se é adequado, se não é, tudo isso eu monto de acordo com os meus objetivos, com as minhas crenças e valores, com os processos que a gente chama de omissão, distorção e generalização. Omissão, por exemplo, a gente recebe todas as informações. Tudo que você viu, ouviu ou sentiu na sua vida está registrado na sua mente. Mas tem coisa que a gente simplesmente omite, né? Se não é do meu interesse. Se eu vou a uma festa com a minha amiga Beth, por exemplo, né? E a gente
foi à festa, no dia seguinte nos encontramos, ela me pergunta, você viu aquela moça com o botão azul de vestido dourado? Né? Eu vi a moça com o botão de vestido dourado, mas se botão dourado não é uma coisa que me interessa, se moda não é um assunto que me interessa, se a qualidade do botão ou da roupa não me interessa, eu simplesmente vou omitir essa informação, embora eu a tenha visto. Ah, você viu aquela moça bonita, com cabelo Chanel, super bonita? Vi, essa eu vi, porque a moça bonita eu vi, só não prestei atenção no botão dourado, por exemplo. É aquilo que a gente foca, né? É aquilo que a gente presta mais atenção. Você presta mais atenção naquilo que você tem interesse. O que você não tem interesse, a gente tende a omitir. Por isso que não é apagar, é omitir, né? Por isso que eu aprendi que, assim, quando você vai comprar um carro, você fala que quer um carro vermelho, o cara quer vender com uma buzina assim, estrondosa, na realidade ele não consegue vender o carro para mim, porque ele não está no meu canal. Eu quero um carro vermelho, eu não quero confortável, nem com uma buzina. Eu não estou no canal auditivo, tampouco o canal... auditivo, está tocando bip, bip, aí está tocando. Você acabou de falar de mapa, né? Qual que é a diferença entre mapa e território? Território é tudo que acontece aqui fora na nossa vida. É onde eu vivo. Tá. Você, por exemplo, agora está no meu território. Agora, aqui dentro é o meu mapa. Essa informação que eu recebo, que eu estou vendo a Beth, estou ouvindo a Beth, né? Estou vendo as câmeras, estou vendo as luzes, isso tudo vai lá para a minha mente, eu processo essa informação e eu respondo ao que eu acho que você me perguntou. Não é o que você me perguntou. Porque o problema nunca é o fato em si. O problema é o significado que eu atribuo a um determinado fato. Né? Se eu encarasse uma pergunta sua como mal educada, eu tenderia a ser mais ríspido na resposta. Se eu achasse que a mesma pergunta foi uma pergunta carinhosa, interessada e interessante, eu ia responder de outra forma. A pergunta pode ser a mesma, depende de que significado eu atribuo a isso. Porque na comunicação, eu sei que você ia me perguntar isso, porque você sabe disso, só 7% da comunicação são as palavras ditas. Só 7%? 93% da comunicação é como as palavras são ditas e todo não verbal. A fisiologia. 93%. Nossa, eu achava que era menos. Só 7%. Quem fez essa pesquisa foi Albert Mehrabian no livro Silent Messages. Né? Eu descobri esse livro no Sebo, em Nova York, há 20 anos atrás. Então, desculpe. Eu me lembro que um exemplo que foi dado num dos cursos, assim, pode uma pessoa chegar e falar assim, gente, mas hoje eu estou tão alegre, estou feliz hoje. Ou, ai, essa depressão que me encanta. É completamente incoerente, você está vendo que eu derrubei o microfone, né? Não faz mal, depois eu pego. Então, tem que haver congruência entre o que a gente fala, o que a gente pensa e como a gente age. Exatamente. Eu sou boa aluna, não? É ótima aluna, perfeito. Boa aluna. É exatamente isso. Imagina alguém que faz isso, olha, hoje, gente, eu estou super deprimido. Já viu alguém deprimido assim? Não. Ninguém fica deprimido assim. E ao mesmo tempo, ninguém fala, estou numa animação danada hoje. É uma incongruência, ou seja, a mensagem que você envia com as palavras é diferente da mensagem que você envia com o não verbal. No que as pessoas acreditam? No não verbal. No não verbal. Né? Se eu disser, eu estou super animado hoje, você vai achar que eu estou animado ou você vai achar que eu estou mais ou menos com algum problema? Né? Sem dúvida. Então, tem algumas máximas da neurolinguística que eu gosto muito e eu aprendi a lição. Tipo aquela, por trás de toda ação há uma intenção positiva. Quer contar sobre isso? Então, tem gente que discorda muito disso, né? Mas todo comportamento de todo ser humano tem uma intenção positiva. Tem um ganho por trás desse comportamento. Mesmo que o ganho seja desse tamanho e a perda seja enorme, muito grande. Mas quando a gente faz pensando no ganho que vai ter. Né? Eu dou um exemplo do drogado. Né? Eu sou drogado, mas agora eu estou limpo, não estou me drogando mais, eu realizei, eu estou bem. Passam 6 meses, eu estou super bem sem droga. De repente eu tenho uma recaída e me drogo. Né? No momento que eu me drogo, eu sei que não é bom, eu sei que eu estou jogando dinheiro fora, eu sei que eu estou fazendo mal para mim, para minha família, para o meu emprego, para a minha vida como um todo. Porém, quando eu faço isso, eu estou pensando nas horas de prazer que eu vou ter
ou em todas as perdas que eu vou ter, só como um exemplo, né? Então, eu vou dizer uma coisa que pode ser que você não acredite muito, mas nas empresas, por exemplo, fulano está me perseguindo, né? Ninguém persegue ninguém com primeira intenção, né? Vamos supor que tem uma possibilidade de promoção, eu vou promover o João ou a Paula, né? Eu resolvo promover a Paula por algum motivo, ou porque eu gosto mais dela, ou porque ela é mais minha amiga, ou porque eu acho que ela é a melhor profissional, ou porque eu acho que o João pode ser uma ameaça para o meu cargo no futuro. Não importa o motivo, mas eu resolvi promover a Paula. Então eu começo a aumentar tudo que a Paula faz de certo e aumentar tudo que o João faz de errado. O João vai achar que eu estou perseguindo ele. Mas a minha intenção não é perseguir o João. A minha intenção é ficar bem na foto. Quando eu promover a Paula, as pessoas acharem que você fez a promoção certa, né? Então, e se eu encaro, o João, né, como fulano está me perseguindo, eu vou ter uma resposta. Se eu encaro como qual é o ganho dele, mesmo que ele esteja me prejudicando, o que ele ganha com isso, eu estou mais perto de achar uma solução adequada. Né? Fazer sempre essa pergunta, né? O que essa pessoa está fazendo para mim que tem uma intenção por trás disso? O que é? Qual pode ser o ganho dessa pessoa fazendo isso? O que ela está ganhando? Você vai achar. Isso aí ajuda muito a contemporizar discussões, né? Porque quando você está, especialmente briga de marido e mulher, para um pouquinho e pensa assim... Já ouviu briga de marido e mulher? Briga de marido e mulher, os dois brigam para ficar bem. Né? A briga é porque os dois querem ficar bem. É verdade. Né? Agora, briga de marido e mulher, maioria das vezes quando um quer que o outro faça as coisas do jeito dele. Se eu sou casado com você, por exemplo, muitas vezes eu fico querendo que você faça as coisas do meu jeito. Né? Vai ser chato assim lá longe. Né? Se você faz isso, desculpe, mas ser casado com você deve ser um inferno. Para de querer que o mundo faça as coisas do seu jeito. Querer mudar o outro. Não é de querer mudar o outro. Você pode ajudar alguém a mudar, mas nada impede que você aceite o outro do jeito que ele é e você faça as coisas do seu jeito e ele as coisas do jeito dele, a não ser que isso te prejudique. Não fica querendo mudar o mundo, não, que dá muito trabalho e as pessoas não vão gostar de você. E faça a sua parte, né? E faça a sua parte. Se transforme para o melhor, que você vai sair ganhando. Gandhi disse isso, né? Pois é. Seja a mudança que você quer fazer no mundo. Começa por você. Mesmo. E não tem aquela frase bonita que fala assim, não corra atrás das borboletas, arrume o seu jardim que elas virão até você. Exatamente. É uma coisa interessante. Você percebe que o nosso primeiro bloco já acabou. Já? Já. Passou rápido? Muito. A gente precisava de horas para falar sobre isso. E agora eu quero mostrar como a programação neurolinguística funciona, porque há muitos anos atrás, eu vindo de um curso, eu estava desenvolvendo as minhas potencialidades, revendo minhas crenças limitantes, vendo as minhas capacidades que estavam lá quietinhas, escondidas e tinham medo de sair. Eu saí do curso, foi num domingo, meu marido ainda não tinha chegado também de viagem, eu sentei no piano, apertei o REC e fiz uma música. E essa música não é que ela saiu assim mais ou menos, ela saiu pronta. Por quê? Eu expandi o meu cérebro, como diz o caipira, o meu cérebro, para poder desenvolver essa potencialidade. E é essa música que eu vou partilhar aqui com o Gilberto. Eu tenho um orgulho enorme de poder ter feito isso. Fico muito feliz. feliz. Eu fiz muitas outras músicas, mas isso foi o estágio. Eu preciso achar só o microfone que eu deixei cair aqui, tá, gente? Logo, logo eu volto para minha sala. Vamos lá. Vida que fiz, dias que quis escolher pra viver bem feliz. Sempre pensei, sempre sonhei ter vocês a viver perto de mim.
fim chegou, como um tesouro que vou guardar do céu, rasgando o véu, lambendo mel, contando as estrelas, que agora vocês não vão mais me deixar. Xixi no banho! Queremos que todos façam! Homens, mulheres, crianças, brasileiros ou não, nobres, plebeus, músicos, desportistas, pessoas que são metade homem e metade monstro, coisas do além, lendas brasileiras, lendas gregas, pessoas boas, pessoas não tão boas, gênios da arte, gênios da ciência, trapezistas, amantes, pessoas de outros planetas, fenômenos do cinema. Enfim, se você faz xixi, tá convidado. Faça xixi no banho. Ajude a Mata Atlântica. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. E nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica! SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Para quem está nos sintonizando agora, eu estou com o Gilberto Cury, presidente da Sociedade Brasileira de Programação Neurolinguística. Ele é o grande responsável por ter instalado e trazido essa técnica para o Brasil. Lógico que existem muitos outros grupos parecidos com o mesmo nome, mas na realidade ele trabalhou conjuntamente com os fundadores da programação neurolinguística. Uma pessoa que eu respeito muito e digo que a programação neurolinguística me transformou. Por isso que eu estou aqui hoje sentada, né? Não é à toa que eu estou aqui podendo falar, fazer palestra, tudo graças à neurolinguística. Por que a neurolinguística não é rotulada como uma coisa terapêutica? Veja, às vezes até é. É? Né?
Porque ela nasceu no meio terapêutico. Lembra que a gente conversou? Desculpe, meu olho está esquisito. Ela nasceu do meio terapêutico, né? Foram descobrir o que os terapeutas faziam que dava certo. Mas aí foram descobrir no mundo dos negócios, as pessoas que faziam bem, os bons vendedores, os bons líderes, têm um determinado conjunto de padrões comportamentais, né? Então, e como muitos dos cursos de programação neurolinguística são geradores de experiências. Porque, veja, ninguém aprende por conselho, né? Isso não era fácil. Claro. Então, nossos cursos são eminentemente práticos. O que a gente faz é gerar a experiência das pessoas para que elas possam entender e mudar o que elas quiserem mudar. Nós jamais vamos dizer para alguém, isso é bom, isso é ruim. Nós só explicamos como funciona. E você escolhe, se você estiver no curso, você escolhe o que você quer fazer, para que lado você quer ir. Tem gente que diz, então você pode usar isso para manipular as pessoas. Eventualmente até pode, mas todo mundo faz isso, né? O ponto é, você manipula as pessoas por bem delas, você se manipula. A gente está sempre tentando influenciar pessoas. Se eu sou um vendedor, por exemplo, eu estou vendendo produtos. E todos somos vendedores em algum grau. Mas não há uma diferença entre influenciar e manipular? Veja, sim. Tem gente que influencia, tem gente que manipula. É a mesma coisa. A diferença é a ética que está por trás. Se eu sou ético ou se eu não sou ético. Mas veja, se eu sou um vendedor e uso técnicas para te influenciar, que você ache bom aquilo que você está comprando, mas longe da minha influência você muda de ideia e acha ruim, você vai voltar na minha loja? Não vai. Então, o truque é usar isso para gerar relacionamentos de cumplicidade, de longo prazo. Com uma boa venda, a boa venda não é uma venda de curto prazo, a boa venda é uma venda de longo prazo. Onde o cliente volta, confia em você, mantenha a fidelidade, confia em você, né? E o seu cliente são os outros 7 bilhões de pessoas do planeta, todos somos vendedores de alguma forma, né? Então, é uma técnica que gera influência, que estuda também a influência, o que me influencia e o que influencia os outros como eu vou usar isso, depende da minha ética. Então, a sociedade brasileira ela é o polo onde as pessoas podem procurar para fazer os diversos cursos, porque tem muitos, né? Muitos cursos. E se a pessoa gostaria, por exemplo, como essa jovem que está ali sentada, minha colaboradora Vivi, ela é psicóloga e se ela no futuro quiser trabalhar com programação neurolinguística, basta ela fazer os cursos regulares da sociedade ou existe um outro aperfeiçoamento, um aprofundamento? Não, tem os cursos de formação. O primeiro curso de formação se chama Practitioner, que quer dizer praticante em inglês. O curso de Practitioner faz de alguém um praticante de programação neurolinguística na área de atuação daquela pessoa. Não forma um terapeuta, não. Se você quer ser terapeuta e usar a programação neurolinguística, você primeiro vai ser um terapeuta, depois você vai agregar ferramentas de programação neurolinguística. Se eu sou um líder, um gestor, um gerente de uma empresa, eu tenho todas as técnicas, né? E vou usar a programação neurolinguística para me ajudar a ter uma melhor performance eu comigo mesmo e uma melhor performance eu com a minha equipe. Como liderar, como gerenciar uma equipe, como ser mais criativo, como fazer com que as pessoas tenham mais iniciativa, cursos de tomada de decisão, cursos de raciocínio estratégico. Enfim, existem inúmeras possibilidades de cursos para a empresa. Os cursos de formação, você vai usar a programação neurolinguística para ser mais feliz e mais competente na vida, no que quer que você faça. E se conhecer, né? Porque sem o autoconhecimento... Sócrates já dizia, conhece-te a ti mesmo. A ti mesmo, Cristo reforçou, né? Porque assim, se você não se conhece, se você não sabe dos seus anseios, seus desejos, suas capacidades, como é que você pode interagir bem no seu meio, seja profissional, seja pessoal? Então, eu senti que essa ferramenta funciona muito a partir do momento que eu me conheço. E percebi nos cursos que muita gente falava, eu vou montar um consultório e vou começar a atender como programador de neurolinguística. Mas não pode. É esse o caso. Inclusive é ilegal. É ilegal, não é? Agora, se você está somando a sua técnica que você foi lá e estudou, esta ferramenta neurolinguística aí... Programação neurolinguística é como se fosse uma caixa de ferramentas. Né? Que você já tem uma caixa de ferramentas. Mas se você só tem chave de fenda,
você vai tratar tudo como parafuso. Se você só tem martelo, você vai tratar tudo como prego. E porca não é prego, parafuso não é prego, um monte de coisa não é prego. O ideal é que você tenha uma grande caixa de ferramentas, rica caixa de ferramentas, ferramentas para cada situação. Programação neurolinguística vai te ajudar a aumentar e muito a sua caixa de ferramentas. Agora eu fiquei assim, sem respirar, porque eu não me lembrava se isso foi comentado quando eu estudei nos seus cursos. Só que na minha palestra, eu entro com uma caixa de ferramentas embrulhada, linda, e eu a desembrulho e eu comento que quando a gente nasce, um anjo vem e fala assim, compre as ferramentas ao longo da sua vida, você só não viver dando porrada, tendo só um martelo dentro dela. Não é isso? É verdade. Muito bom. Por que a neurolinguística, em algum momento, não é bem vista por algumas pessoas? Eu diria o seguinte, todas as vezes que eu ouvi alguém falar mal de programação neurolinguística, foi por pessoas que não a conhecem. Que mal ouviram, isso aí é autoajuda, isso não quer dizer que é ruim ou que é bom. Né? Programação neurolinguística, quando a pessoa conhece, não tem como não gostar, porque é simplesmente o estudo de como a gente funciona. Programação neurolinguística não diz o que é bom fazer, o que é certo ou o que é errado. É o estudo da estrutura de funcionamento. Se você já fez muitos cursos na vida, vai fazendo de programação neurolinguística até para entender melhor todos os outros cursos que você já fez. Não existe conflito entre programação neurolinguística e outros cursos. Não. Né? Em qualquer área de conhecimento, desde terapia até corte e costura, venda, gerenciamento, administração de empresas, engenharia, enfim. E nas empresas, né, é muito interessante pensar desse jeito, as pessoas são contratadas pelas competências técnicas e são despedidas pelas competências comportamentais, porque muitas vezes não sabem, né? Não é sempre isso, mas muitas vezes, né? Acontece muito, porque as pessoas não sabem se relacionar, não sabem, geram conflito, geram mal-entendidos, a coisa fica muito ruim. E não sei, você que está ligado a dar esses cursos em empresas, hoje o contratante está atrás de metacompetência, porque competente é obrigação, não é mesmo? Você não tem que contratar uma pessoa competente, você não vai a um médico competente. Então, as empresas estão querendo metacompetência, que é acima. E o QE, né? Quem indica? Não, o QI é quem indica, mas QE, o quociente emocional. Quem é que quer alguém na sua empresa mal-humorado, irritado, com mania de perseguição, não é mesmo? Ou que só vê coisa ruim. Não é? A vida fica mais difícil assim. Eu percebo assim, na área pessoal, a neurolinguística ajuda muito. E na área interpessoal, por exemplo, aquela técnica da linha do tempo, em que se vai buscar a pista de um comportamento que foi gerado lá na frente, aquilo é fantástico. É regressão? Não, não é regressão. Quer falar um pouquinho o que é a linha do tempo? Tudo é regressão. É uma regressão? Tem algum brinquedo? Não, tá bom, mas não é aquela regressão que você faz. Não daquele jeito, mas quer ver? Tem algum brinquedo que você adorava quando era criança? Sim, claro. Você lembra do dia que você ganhou esse brinquedo? Se eu lembro, eu teria que voltar lá atrás. Volta um pouquinho, pense. Ou um dia que você estava brincando com ele, lembra de você usando o brinquedo? Isso que você acabou de fazer é regressão. É uma regressão. Quando a gente fala regressão, muita gente pensa que regressão tem que entrar em hipnose, tem que ter aquela parafernália. Não tem nada disso, é muito mais simples do que isso. Uma das vantagens da programação neurolinguística é a elegância e simplicidade. Esse é o truque. É ser simples e ser elegante. Não precisa ter parafernália, não precisa ser pirotécnico, não precisa nada disso. É só fazer e conseguir o resultado desejado. E, inclusive, tem algumas técnicas que eu uso hoje sozinha, que é a polaridade, né? Aquilo que também. Você... Muitas vezes a gente quer uma coisa de um lado. Quer uma coisa e o outro lado não quer. Quando você integra, gente, da noite pro dia a coisa acontece. Vou te ensinar uma técnica para os espectadores. Quer ver? Supondo que você tenha dificuldade em fazer alguma coisa. Por exemplo, dificuldade em conversar com o meu chefe, ou tem um assunto que eu me dou muito bem com a minha mulher, mas tem um assunto com ela que não vai bem, que eu tenho dificuldade. Alguma dificuldade que você tem. Então, eu vou pedir para você fazer o seguinte, muito simples. Você vai fazer 4 imagens e montar um quadro. 1, 2, 3, 4 imagens, tá? 1, 2, 3 e 4. Um quadro com 4 imagens. De você fazendo coisas com segurança, fazendo coisas
de uma forma legal, onde você se sentiu bem, se sentiu seguro, se sentiu íntegro, se sentiu inteiro. Essas 4 imagens bem bonitas, bem coloridas, bem legais. E no meio dessas 4 imagens, ela vai tampar o canto de cada uma delas. Então as 4 aqui, você põe a outra no meio, né? Desse problema, dessa limitação que você tem. Veja-se no contexto da limitação e preste atenção nas outras 4 imagens que estão por trás dela. Faça isso 1 ou 2 vezes, fique prestando atenção, e você vai ver que a sua performance naquela situação limitante vai melhorar significativamente. Resumindo, técnica, 4 imagens, bem bonitas, coloridas, de você fazendo coisas boas e legais, se sentindo bem. Na frente delas, tampando parte delas só, de modo que você possa enxergar as 4, você no problema. Fique olhando e preste atenção nas 4 em volta. Você vai ver que a diferença vai ser significativa e instantânea. Estou aqui, eu olha, truque, hein? Funciona. Não estava no contexto, isso foi muito bom. O Gilberto, a pessoa que vai trabalhar com programação neurolinguística é fundamental que ela tenha feito todos os cursos que o antecedem, né? Master, Practitioner, sim, ou não necessariamente. Veja, na realidade, todo mundo, a programação neurolinguística não foi uma coisa inventada. Não inventaram a roda, né? Só uma coisa observada em pessoas que já fazem bem. Então você, mesmo antes de conhecer a neurolinguística, já fazia muita coisa que a neurolinguística ensina. Todos nós fazemos, né? Só que algumas coisas são intuitivas e não tem explicação. Quando você estuda a programação neurolinguística, aquelas coisas que eram intuitivas passam a ter nome, passam a ter regra, e eu passo a ter mais controle sobre isso. Então, na realidade, todo mundo trabalha com programação neurolinguística. Quer trabalhar mais? Tem que estudar, praticar, fazer os cursos, ler livros, enfim. E o mundo aí é um laboratório para você praticar. Conta onde é a sociedade, para quem tiver interesse em lá, porque isso não saiu no nosso textinho não? Lá. Não. A sociedade, para entrar em contato com a sociedade, você pode entrar no nosso site, que é www.pnl, de Programação Neurolinguística, pnl.com.br, www.pnl.com.br. Se quiser ligar para nós, ligue no 11 3887 4000, 11 3887 4000. No site você vai achar um monte de informações úteis. Tem vários cursos, né? Tem vários cursos, tem muitos vídeos de programas de TV que a gente fez. Até tem um recente que você citou, que foi interessante, na Ana Maria Braga, sobre o sincericida. Ah, isso eu quero que você fale. Como dar feedback. Sincericida. Como dar feedback sem chutar o pau da barraca, sem ofender a pessoa. É aquilo que eu disse, pode mandar para o inferno, se mandar com jeitinho vai. Né? Tem vídeos lá também. Ela fez um programa sobre medos, né? E nós temos técnica para lidar com medos das pessoas. Então ela levou uma pessoa com medo de aranha e uma com medo de avião. E depois do programa, a com medo de aranha foi lá brincar com uma aranha, e a com medo de avião voltou comigo para São Paulo de avião. Eu, ela, cinegrafista, repórter, todo mundo filmando no avião. Foi e voltou, né? E uns dias depois a gente voltou lá para uma outra entrevista, um tempo depois, para mostrar o resultado daquilo que tinha acontecido. Enfim, tem muitos vídeos, pnl.com.br, entre lá você vai ter um monte de informações úteis para você se informar mais sobre programação neurolinguística. Eu peguei nesse termo, sincericida. Sincericida, né? Por exemplo, se você me pergunta, meu cabelo está bom? Eu vou dizer que está, porque eu gostei. Mas supondo que eu não tivesse gostado, né? Que eu achasse que ficou feio. Sabe, é muito chato ver ela dizer, não, Beto, seu cabelo está muito feio, está um horror. Esse é o sincericida? Esse é o sincericida, ele é honesto demais. Sabe como é? E às vezes... Já criou um clima de antipatia, né? Você vai me perguntar de novo alguma coisa? Você vai me convidar para almoçar? Não. Aliás, assim, quer saber se você é chato? Tem uma regra. Qual é? Quantos convites você recebeu para almoçar ultimamente? Ah, é mesmo? Se foram poucos, é porque você é chato. Você convida alguém chato para almoçar, Beth? Claro que não. Então, vamos almoçar amanhã. Vamos almoçar amanhã. Pronto, combinado. Veja, na realidade, essa é uma dica também, não existe gente chata. Tem alguém que você considera chato? Ah, existe, vai. Você está pensando. Pensa nessa pessoa que você considera chata, você também. Pensa nessa pessoa. Agora eu vou pedir para você olhar ela de um outro ângulo. Em vez de chata, dê um rótulo a essa pessoa de pessoa com necessidades especiais.
Pessoa com necessidade de falar, né? Às vezes tem pessoas... Necessidades especiais, não é? Ah. Veja, se eu acho que você é chata, eu vou te tratar de um jeito. Se eu acho que você tem necessidades especiais, eu vou te tratar de outro jeito. É só uma questão de nome. Que nome eu dei para isso? Tá certo que às vezes tem gente que tem tanta necessidade especial que eu não quero atender. Nem comentar. Mas a maior parte das vezes você consegue, olhando para pessoas e pô, ela tem necessidades especiais. Então, o que eu posso fazer aqui para ajudar? Carência maior ou Essa menor? pessoa vai ficar sua amiga, vai virar sua cúmplice, né? Que tipos de relacionamento você está desenvolvendo na vida? De cumplicidade ou de competição? Se é de cumplicidade, você vai ter mais gente convidando para almoçar, você vai ter mais gente te ajudando sem nem você saber. E o contrário, de competição, tem menos gente te convidando. As pessoas se E na afastam. chance de eu poder te ajudar, eu vou ficar na minha. Porque imagina, por que eu vou já estar competindo comigo? Hoje Né? eu estou aprendendo assim, a ser bem mais paciente, porque às vezes eu não tinha paciência de conversar com algumas pessoas. E hoje eu estou percebendo a intenção positiva, o nível de carência, né, Gilberto? As pessoas andam muito carentes. Algumas pessoas sim, né? Não pode universalizar, né? Melhor não. Melhor não, tá. Mas tem muita gente que está nesse processo. Dos aprendizados que eu tive com a neurolinguística e que eu passei a usar, eu uso muito a palavra perceba como seria. E eu notei que essas duas palavrinhas, elas modificam não só o interesse da pessoa, mas o grau de motivação que elas têm para se interessar pelo que eu estou falando. Faz sentido? Faz todo sentido. A estrutura do que você disse é mais ou menos a seguinte: ao invés de fazer uma crítica, faça uma pergunta. Vamos supor que você traga um projeto para avaliar e você não pensou em como você vai ter dinheiro para fazer esse projeto. E viro eu e digo: mas Beth, você não pensou no dinheiro, para com isso, cadê o dinheiro? Em vez disso eu posso perguntar: Beth, e como é que nós vamos arrumar dinheiro para dar fundos a esse projeto? Mudou. Para financiar o projeto. Numa, eu critico a pessoa. Noutra, fazendo uma pergunta, eu ponho a cabeça da pessoa na busca da solução. E sou muito mais simpático, eu estou ajudando ela a achar a solução em vez de criticá-la. Então, se você gosta de ser crítico, tudo bem seja. Mas em vez de fazer uma crítica, faça uma pergunta. O resultado vem a cavalo. É bem diferente. Você vai ter mais convite para almoçar. Muito bom. O mau resultado pode estar associado à forma que as pessoas se comunicam? Com certeza. Você pode mandar alguém para o inferno, se mandar com jeitinho, ela vai. Claro. Harvard fez uma pesquisa e disse que mais de 80% dos problemas das organizações estão direta ou indiretamente ligados a problemas de comunicação. Você pode até discordar desse número, mas com certeza é um número grande. Tanto é que o curso que a gente mais dá nas empresas é curso de alta performance em comunicação. Como se comunicar melhor, como gerar empatia na comunicação, como dar feedback, como gerar mais espírito de equipe, tudo isso através da comunicação. É a parte mais importante. Eu percebo você falando, eu aprendi a lição, eu percebo você falando bastante dos cursos para empresas. Você já se habilitou a dar cursos assim para interpessoal, assim, mulheres, por exemplo? Isso é possível a gente poder montar um curso? É muito possível, dá para montar um curso só. Parece que a Valquíria faz isso, não faz? Uma das nossas instrutoras é especialista em montar esse tipo de curso. Porque eu acho interessante. E ela ficaria muito feliz em de repente, dar um curso para mulheres, por exemplo. Como melhorar relacionamento, ou como cuidar mais da parte feminina da sua vida, ou como ser mais completa. O eterno conflito entre a mulher que trabalha e filhos, né? Fico em casa, não fico, trabalho, dou atenção para meus filhos. Isso para muitas mulheres é um conflito grande. E a semana passada veio aqui a Cris Kerr, que ela prepara um fórum de mulheres agora em novembro, Mulheres em Destaque. E o tema era liderança feminina. E a gente comentou como é que hoje, com a mulher vendo a competitividade crescer, né? Porque ela está ocupando mais espaços. Cada vez mais. Muito pouco, por enquanto, hein? Muito pouco. E como é que ela concilia esse lado? Então, podemos sugerir a essas mulheres que estão vivendo esse conflito que façam um curso de... Vou aprender um monte sobre isso. Não é? Porque dá uma certa culpa você largar os filhos e não poder ir no dia das mães do seu filho, porque tinha uma reunião com o chefe. Então tem que administrar isso também, né? Você tem algum livro que você sugere para os nossos internautas? Olha, tem muitos livros úteis em programação neurolinguística. Um deles que eu sugiro para quem quer começar a estudar programação neurolinguística é um livro que se chama Introdução à Programação Neurolinguística, do Joseph O'Connor.
Tem na internet, em todas as livrarias. Tem. Ele é o mais básico e Ele é o mais básico, começa do início, conta bem como é que funciona, é o básico da programação neurolinguística. Né? Um livro que foi um best-seller, que não é só neurolinguística, mas a base dele é toda a programação neurolinguística, Poder Sem Limites, do Anthony Robbins. É um bom livro, um best-seller, vendeu inúmeras cópias no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo inteiro, é um livro que vende bem. Né? Então essas são duas boas opções. Introdução à Programação Neurolinguística, do Joseph O'Connor, e Poder Sem Limites, do Anthony Robbins. E o seu livro? Eu tenho 4 na prateleira. Um dia vai sair? Vai sair, com certeza. Você já começou a escrever? Já tem 4 na prateleira. Quando mas ainda não posso falar. É que já começou, a ideia já está desenvolvida. A ideia já está desenvolvida. Pois é, porque nós estamos aqui na fila também para poder conhecer. Vamos. E com certeza você vem aqui falar do livro e eu ganharei um exemplar autografado. Autografado, com toda certeza, com carinho. Aqui uma última pergunta que eu acho que talvez você tenha até já respondido. Como se dá o processo de aprendizagem no indivíduo? Eu posso dar um pitaco antes? Deve. Primeiro ele tem que querer. Verdade. Não adianta querer que o indivíduo se transforme se ele achar que ele já sabe tudo, que ele não precisa aprender mais nada. E outro dia foi interessante numa palestra que a gente foi fazer na Secretaria de Educação de São Vicente, e eu ouvi o seguinte: tem um sujeito que sabe tudo, não tem? Ele sabe tudo de todas as maneiras e tal. Então, vamos desejar que ele, seguinte, que ele morra, né? Porque se ele já sabe tudo, ele vai estar respirando o nosso ar, ele vai estar se alimentando com as coisas do nosso planeta, que um dia a escassez poderá vir. Ele está ocupando um espaço. Se ele já sabe tudo, então que ele morra logo, não precisa ficar aqui. Ele não vai aprender mais nada. Eu achei assim drástico, mas ao mesmo tempo eu pensei assim, realmente. Que tal ensinar ele que ele pode aprender mais? Mas aí que tá, mas tem gente irredutível. Você conhece o teimoso. E eu percebo, com tudo isso de neurolinguística, antroposofia que eu estudo com minha querida, vou citar aqui, a doutora Ana Paula Cury, que é a esposa do Gilberto Cury. São duas pessoas que estão aqui no meu coração há 25 anos já. Essas duas coisas, antroposofia e neurolinguística, formam o estandarte da minha vida, né? Tudo isso faz com que a gente se empodere, assim fala, para ser um ser humano melhorado. E eu trouxe hoje aqui o Gilberto Cury, o maior prazer. Quero que esta entrevista gere muitos outros porquês e muitas outras indagações, porque percebo o seguinte, desse fato: quanto mais eu sei, eu percebo que nada sei. Ou que pouco sei. Pouco sei. Quanto mais eu aprendo, mais eu descubro que há por ser aprendido. Então, mas isso é um fato, né? Porque a gente vai aprendendo e fala, poxa, mas eu ainda não sei isso. Quanto mais você aprende, seu mundo se torna maior. Eu não paro de fazer curso. Acabei de voltar dos Estados Unidos fazendo um curso. O que você tem ainda que aprender? Fui para a Turquia outro dia, muito eu tenho para aprender. Fui para a Turquia fazer um curso de negociação outro dia, melhor lugar impossível, né? A Turquia, Mas eu não paro de fazer curso. Eu viajo no Brasil, fora do Brasil, onde tiver um curso interessante, eu vou fazer. Eu sempre acho que eu tenho muito a aprender. Não está aqui essa pergunta, mas agora me ocorreu. A neurolinguística tem algum traço ligado à espiritualidade? Com toda certeza. Com toda certeza. Veja, espiritualidade não tem a ver com religião, tem a ver com espiritualidade. Foi o que eu falei, né? Neurolinguística tem muito a ver com autodesenvolvimento. E autodesenvolvimento leva a um nível maior de espiritualidade. Tem tudo a ver. Você acredita que o nosso programa já terminou? Não, é uma pena. É uma pena, porque tinha muito para dizer. Você vai ter que me convidar de novo para a gente voltar e continuar. O seu livro aqui, porque daí eu ganho um autografado. Tá bom, perfeito. Gilberto, uma mensagem curtinha para os nossos internautas. Seja feliz, e se a gente puder ajudar, com prazer. Muito obrigado por vocês estarem aqui. E queria dizer que na próxima quinta-feira trarei aqui o Eduardo Chiniachik, que, aliás, conheci num curso de neurolinguística com o Gilberto. Ele fez curso conosco. Ele foi o meu anjo na época, hoje ele já tem livros, ele tem um caminho muito longo, muito bonito, e também vai nos ajudar a abrir mais esse caminho do autoconhecimento. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima quinta-feira. Até mais!